Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Nós temos analisado a razão nesse capítulo, dentro aqui do nosso tema proposto, nesses versículos iniciais, especificamente quanto ao ter esperança na vida cristã. E antes mesmo aqui de continuarmos a exposição do capítulo 5 de Romanos, eu creio que é bom nós lembrarmos qual é aqui o contexto em que nós temos aprendido até o momento. Primeiro, o próprio livro de Romanos nos revela aqui todo o conteúdo do Evangelho de Cristo. E basicamente aqui o tema de todo o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus sobre a raça humana por meio de Cristo para a sua própria glória. Esse é o tema da carta aos Romanos. E aqui este tema, ele fica bem esclarecido, e eu creio que bem fundamentado à medida que em cada assunto, em cada perícope e aqui em cada capítulo, nós podemos averiguar o que o apóstolo Paulo então nos mostra em dois momentos específicos, quando a justiça de Deus é manifesta sobre a raça humana. No primeiro momento, em que os ímpios recebem a justiça de Deus sendo punidos. E no segundo momento, como agora nós estamos diante do capítulo 5, em que mesmo pecadores, mas pecadores eleitos, recebem ou são imputados nele justiça, mas com o intuito de serem salvos e de serem conduzidos à obediência a Deus. Esses são os dois aspectos da justiça de Deus. Mas aqui especificamente quanto ao capítulo 5, nos revela aqui a manifestação da justiça de Deus nos eleitos. Aqueles que foram justificados, aqueles que Deus lhes imputou a sua justiça, eles foram reconciliados. Essa é a ideia-chave aqui. Eles foram reconciliados e eles foram assegurados, ou aqui uma expressão um pouco mais clara, eles foram preservados do juízo e da ira de Deus por causa e por meio de Jesus Cristo. E aqui sendo então Jesus Cristo, nesse caso, o nosso conciliador, o nosso mediador, o nosso intercessor e também o nosso redentor. A ideia de redentor é de resgatador, libertador. Então, em suma aqui, todo o capítulo 5, ele nos mostra o benefício da justificação pela fé em Cristo, que nada mais é do que desfrutar da paz com Deus. Paz é sinônimo aqui no capítulo 5, quanto ao tema da justificação pela fé, é sinônimo de reconciliação e é sinônimo de segurança. Então isso tem, em primeiro momento, mesmo que o capítulo 8 nos trate sobre a certeza da salvação, nos trate sobre a certeza da salvação,
ainda assim é que neste primeiro momento é que o apóstolo Paulo já nos dá sinais do que significa segurança ou certeza da nossa justificação pela fé. Contudo, aqui no capítulo 5, nós já havíamos verificado que quem nos assegura esta paz ou esta reconciliação é Jesus Cristo, e que a única coisa aqui que nos é cobrado, se é que a gente pode usar essa expressão, mas eu creio que é isso mesmo, talvez dizer que o nosso único dever, o nosso único trabalho é que venhamos gloriar-se na esperança da glória de Deus. É a única coisa que o apóstolo Paulo cobra no capítulo 5 aqui. Ou seja, a ideia aqui é que nós venhamos, ou que nós devemos regozijar-nos, ou que nós venhamos nos alegrar no Senhor, porque a justiça divina nos alcançou, e agora nós experimentamos aqui de certo modo, para que a gente não confunda isso que eu estou dizendo aqui, mas de certo modo, mesmo que Ele não nos toque, como eu mencionei de manhã como exemplo no que diz respeito à glória dEle, ou mesmo que nós não podemos ver a glória de Deus, mas ainda assim, de certo modo, nós experimentamos a glória de Deus. Isso no capítulo 5 é bem presente no que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, quando fala gloriar-se na glória de Deus, ou gloriar-se na esperança da glória de Deus. Mas nós aqui não podemos esquecer do que nós somos avisados, preste bem atenção nisso, do que nós somos avisados aí nos versículos 3 e 4. Se você puder rapidamente observar, eu não vou ler, mas apenas observar os versículos 3 e 4, na medida que eu estou falando e descrevendo resumidamente aí, veja que o apóstolo Paulo, ele nos mostra que a nossa esperança deve ser exercida, deve ser colocada em prática, especialmente por causa dos dias que são maus. Essa é a realidade, este é o presente momento. As tribulações, como nós aprendemos anteriormente, elas são inevitáveis. E aqui a esperança que nós temos em Cristo Jesus não é assegurada pelas circunstâncias, mas ela é assegurada pelo amor de Deus. Aqui então entramos no ponto que nós vamos desenvolver em diante, no restante deste capítulo. É o amor de Deus, e aqui preservada e mantida pelo Santo Espírito de Deus. O capítulo 5 nos revela a Trindade também nesse processo. E o versículo 4 nos mostra, o versículo 5 nos mostra que o Espírito Santo, ele é o mantenedor em você do amor de Deus, para que você então possa depositar toda a sua esperança, não em si mesmo e não na circunstância, mas depositar toda a convicção e esperança, aguardar apenas no Senhor. Você lembra então do que nós aplicamos aqui no último sermão? Não sei se a maioria estavam aqui, mas basicamente nós vimos que a esperança, trabalhamos o conceito de esperança. A esperança não é meramente aqui a espera de que as coisas vão melhorar. Não é aqui a espera de dias melhores. Muito menos aqui o anseio de que tudo vai dar certo na sua vida. Então, de início, já entenda algo, porque se você não estava domingo passado, ou a última vez que eu fiz a exposição do texto, quando nós falamos do assunto esperança, e por quê, ou qual é a razão de termos esperança em Cristo. Mas a única coisa que é trabalhada quanto à esperança cristã aqui é que ela é a certeza de não ser as pessoas, circunstâncias, suas posses terrenas que nos garantem a salvação, mas é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, é que nos dá essa maravilhosa certeza. Entenderam o que é esperança? É a sua convicção fortalecida, alimentada, medida após medida, acrescida após tempo a tempo, de que você pertence ao Senhor. Essa é a esperança trabalhada aqui em Romanos capítulo 5. Inicialmente eu gostaria então de fazer uma pergunta aqui muito importante. Você espera pelo quê? Você anseia pelo quê?
por dias melhores? Você cria expectativas em relação a quê na sua vida? De talvez mais dinheiro, talvez aqui não passar por problemas ou evitá-los, não passar por perdas, por dores. Eu gostaria de enfatizar algo muito claro sobre o que diz respeito aqui à esperança cristã. De tudo isso que eu mencionei, não é isto que Deus nos promete no Evangelho. Não é isso que Deus nos promete no Evangelho. A promessa em que baseamos a nossa certeza é de que quanto mais... Veja que o aspecto trabalhado, o cenário trabalhado aqui é um cenário negativo. É um contexto onde quanto mais nós sofremos por causa de Cristo, a garantia de que nós somos salvos é que cada vez mais clara, nítida e mais próximo de nós está a consumação final da justiça de Deus. Porque é isso que nos importa. Por isso então que o apóstolo Paulo, ele havia dito lá aos seus leitores, aos romanos, que a nossa esperança, ela não decepciona, ela não confunde e não frustra, porque a base dela é o amor de Deus para conosco, amor esse que é incondicional, e nós não podemos dimensionar. Ninguém pode medir com precisão, até porque nós somos limitados quanto criaturas, mas ninguém pode medir com precisão a intensidade do amor de Deus pelos seus filhos e filhas. Só sabemos que Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 5, a ideia quando ele coloca, só sabemos é que Deus ele derramou, ou seja, Deus não economizou a conta-gotas o seu favorecimento a nós, mas ele despejou um grande balde sobre nós do seu amor. Ele fez aqui transbordar todo o seu beneplácito a cada um dos seus. E quem faz isso por ordem dele é o Espírito Santo, como é mencionado no versículo 5. Eu gostaria aqui então de continuar exatamente do ponto onde eu havia parado, nessa questão. Nós vamos aqui aproveitar a oportunidade que o texto nos dá mais uma vez, e que ele nos proporciona aqui, de falar do amor de Deus, que até então eu trabalhei apenas o conceito de esperança, no versículo 5, e que é também enfatizado nos versículos 2 e 3, mas aqui nós vamos mais uma vez falar do amor de Deus, e se nós aqui devemos ter esperança, certeza, segurança da nossa salvação em Cristo nas tribulações, o contexto aqui é o que envolve o sofrimento, são as tribulações, é porque Deus nos amou antes da fundação do mundo, e o seu amor nos atingiu como a prova cabal da manifestação da sua justiça em nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu sei que você talvez aprecia tanto, quanto tantas pessoas apreciam tanto nos nossos dias este assunto. Eu creio que talvez sem moderação você gostaria de ouvir mais sobre esse assunto no que diz respeito ao amor de Deus, sobre essa doutrina. Talvez se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, possivelmente a maioria de vocês ia falar assim: pastor, pregue mais sobre temas relacionados ao amor de Deus, porque são coisas boas de se ouvir. Não é verdade? Quem não gosta de ouvir sobre o amor, ser amado? Mas deixa-me aqui ser direto a cada um de vocês. Primeiro, o amor de Deus nas Escrituras não é uma demonstração de afetividade sentimental ou emocional, ou não apenas isso. Não é aqui a demonstração da parte de Deus de um carinho emocional. E Deus aqui não nos ama como um pai ou uma mãe que são incorrigíveis, mimam seus filhos. Não é nesse tipo de amor que a Bíblia fala. Deus não mima seus filhos. Amar não significa aqui fazer todas as vontades de uma pessoa.
não significa que Deus simplesmente passará batido a sua situação ou a sua condição diante dele. Porque não é esse tipo de amor que as Escrituras ensinam. Isso ficou claro para você? Então, se você tinha alguma expectativa de ouvir sobre o amor de Deus, como você percebe, se você acompanha sequencialmente aqui a exposição de Romanos e sabe, e pode averiguar, o pastor vai falar desse assunto, olha que interessante, esse versículo menciona sobre o amor, e aí você cria uma expectativa que talvez ela seja errada sobre o que diz respeito ao amor de Deus. Então não entenda o amor de Deus apenas como se ele passasse a mão na sua cabeça e ele te tratasse apenas com seus gostos. O amor aqui, segundo o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, especialmente versículos 6 ao versículo 8, é a demonstração da sua misericórdia e graça sobre o seu povo. O amor de Deus aqui é a sua livre e soberana vontade em destinar para a vida todos nós que nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo vai desenvolver aqui. O amor de Deus aqui já que isso tem a ver com justificação, existe uma relação muito clara aqui, entrelaçada no que diz respeito ao amor de Deus, mas aqui o amor de Deus é colocado como sendo a declaração judicial e moral de que nós fomos absolvidos de nossos pecados, e por ele nós fomos perdoados por causa, vou repetir isso mais uma vez, por causa e por meio de Jesus Cristo. A razão e o acesso é Jesus Cristo. A partir então aqui dos versículos 6 ao 10, é que nós vamos entender todo esse contexto, e que nos leva aí a ter uma pequena, mas eu creio que precisa noção do que vem a ser o amor de Deus aqui para conosco. Como Deus aqui manifestou esse amor para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. E aí o versículo 6 então vai nos responder isso, ou pelo menos a partir do versículo 6 nós vamos ter a resposta dessa pergunta. Então veja o que nos diz o versículo 6, e é a partir daqui que nós vamos continuar. Não feche sua Bíblia, por favor, esteja atento à Bíblia e ao que eu estou falando. Tente não usar aí a própria Bíblia ao fechá-la como desconcentração do que nós estamos analisando. Aqui é importante que você volte os seus olhos à Bíblia e compare aquilo que a gente está falando aqui e ensinando. Então olha aí o que diz o versículo 6. Preste bem atenção às palavras de Paulo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. De início aqui, Paulo, ele nos diz que quando éramos fracos, é a partir daqui que eu gostaria de analisar. Quando éramos fracos. Veja que primeiro, ele nos faz aqui saber que antes de tudo, nós éramos fracos. Originalmente aqui, significa que nós éramos frágeis. Significa aqui que nós não tínhamos e ainda não temos força alguma. Quando nós nos encontrávamos, talvez como aquele tetraplégico lá em Cafarnaum, que não podia se aproximar de Jesus Cristo, e ele só pôde restaurar as forças dos seus nervos, músculos e ossos por causa de Jesus Cristo. A primeira de todas as coisas que você precisa saber sobre o amor de Deus é que você era talvez como um deste tetraplégico espiritual. Alguém que não tinha forças suficientes para realizar algo ao seu favor. Esse é o sentido aqui de fracos. Talvez alguns confundam a ideia de que mencionar de que nós éramos fracos talvez a ideia de que nós éramos coitados. Não é disso que Paulo está falando. Paulo, na verdade, está usando a palavra fracos aqui para demonstrar duas coisas interessantes. A primeira, como eu já disse, alguém inapto a salvar a si mesmo. Segundo, alguém que não reconhece que é fraco.
e está medindo forças com Deus, tentando negociar com Ele a sua remissão. Esse é o sentido de fraco aqui. Então veja que aqui, mais uma vez, é alguém que estava entregue à própria sorte de seus pecados, e que por isso não tinha, e repito, não tem forças para reverter a sua situação ou condição diante de Deus. Impotentes. Veja o que é fraco aqui: impotente, inúteis, incultos, ou tolos, né? Quanto a todas as possíveis tentativas de nos vermos livres da inimizade e do juízo de Deus sobre nós. Vou reforçar a expressão impotente, que é a que mais se aproxima aqui do que nós estamos trabalhando no nosso contexto. Impotente. Isso é o fraco. Insensível. Então veja, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o que nós estamos trabalhando e analisando aqui nessa expressão? De que todos nós somos incapazes de qualquer esforço para sermos reconciliados e perdoados por Deus. Somos incapazes, totalmente incapazes, inaptos em todas as nossas faculdades humanas de se reconciliar com Deus. Nossas obras de nada valem, nenhum efeito possuem, se por nós mesmos tentamos nos aproximar de Deus. É isso que Paulo está mostrando aqui. E olha algo mais interessante, porque se fosse assim, primeiro, Deus seria injusto. Segundo, Ele é mentiroso. Contradiz até o que o próprio apóstolo Paulo já havia mencionado nos capítulos 1 e 2, sobre a impotência intelectual, moral e espiritual do homem. Vocês já estudaram isso, lembra? Deus seria mentiroso. E mais aqui, lá no final do versículo 6, ele usa uma outra expressão, que tem a ver com a expressão quando éramos fracos. Ele dá aqui mais uma característica de cada um de nós. Ele então aqui nos chama de ímpios. Não sei se você está achando isso estranho, se você é crente, se você é salvo, você é membro da igreja. Imagine, Paulo está chamando você de ímpio. É assim mesmo, pastor, é isso mesmo. Somos todos nós os que já experimentaram aí o amor de Deus, ou experimentam o amor de Deus, chamados de ímpios, porque era exatamente essa a nossa condição diante de Deus. Você sabe o significado da palavra ímpio? Você sabe o que é ímpio? São aqueles destituídos de qualquer afeição, temor e reverência. A própria palavra ímpio é o subjetivo de é a qualidade que identifica quem tem impiedade, que não tem sensibilidade, não tem afeição, não tem temor, não tem reverência. Na verdade, ele não tem medo de nada. Eles favorecem, se nós formos aqui identificar suas qualidades, suas atividades, eles favorecem a maldade, a impiedade sobre a terra, irmãos. Eles contribuem para a malignidade no mundo. Eles desejam também se satisfazerem com o banho regado de sangue dos órfãos, viúvas, pobres, necessitados e carentes. Esse é o ímpio. Talvez você deve pensar assim: meu Deus, como esse tipo de gente, como que eles são tão horríveis, como que eles são tão nojentos e desprezíveis. Mas veja bem, o texto aqui está falando de você. Na verdade ele está mostrando, apenas ele está fazendo aqui um retrato falado meu e de você.
como se aqui o apóstolo Paulo estivesse fazendo uma espécie de depoimento judicial sobre cada um daqueles que diante de Deus eram tratados como inimigos, e além aqui de incapacitados, como nós já vimos antes, para qualquer tentativa de reconciliação com Deus. Veja que você aqui constava na lista dos que eram tratados como criminosos, inimigos de Deus. E a minha pergunta aqui neste momento, em relação a essa análise, é se você realmente se reconhece aqui nesse retrato falado. Ou mesmo com todas as evidências contra você, como o texto mostra aqui mais uma vez, ainda assim, talvez você negue veemente a sua condição diante de Deus. É isso mesmo? E aí eu fico aqui me perguntando, quantos fugitivos estão nesse momento, talvez aqui assentados em alguns desses bancos, e de tantos outros lugares que se acham por aí afora, e acham que eles estão fora do alcance dos olhos de Deus. Talvez aqui, quantos aqui estão como aqueles criminosos? Eu me lembro, esse tipo de programa já não é tão comum nos nossos dias, mas eu me lembro que havia um programa na emissora da Globo chamado Linha Direta. Lembra? E geralmente aquele programa passava alguns episódios quando encontrava determinados criminosos em lugares bem distantes aos olhos da justiça de onde ele cometeu o seu crime. Então é mais ou menos isso. São como estes criminosos que, para se verem livres da justiça, fogem para localidades bem distantes, e aí eles se passam por outra pessoa, criam uma nova identidade, talvez criem aí uma nova personalidade, e achando que eles não serão mais pegos pela justiça, e eles ficam escondidinhos no seu jeito de ser, na sua postura, muitas vezes no nosso meio. Eu estou falando de você? Isso é uma pergunta. Você é um deles aqui, nessa condição espiritual? Você é um destes aí que se refugiam aqui em nosso meio, achando que pelo fato de estarem na igreja, nos cultos, cumprindo aí talvez todos os critérios ritualísticos, religiosos, eclesiásticos, as regras aqui do que nós somos enquanto igreja, todas as nossas normativas, você acha que por isso você está livre do juízo de Deus? Você acha que por isso você talvez esteja fora do alcance dos olhos de Deus? Por que eu estou dizendo isso e aplicando isso aqui dentro do contexto? Porque a partir disso é que começa conceito errado sobre amor de Deus. Quando eu começo a justificar os meus pecados, começo a justificar as minhas fraquezas, e dizendo que os meus pecados, as minhas fraquezas, diante das tentações, quando eu caio, eu já estou no hábito de cair nelas, basta a graça de Deus na minha vida para Ele me perdoar quantas vezes precisar, mas eu não mudo. É desse tipo de pessoa que eu estou falando aqui. Deixa então aqui me dizer algo importante. Enquanto Deus, veja bem, eu não estou falando de você, enquanto Deus não lhe convencer de que você é um impotente e um ímpio aos olhos do Senhor juiz, não se esqueça de uma coisa: primeiro, você não pode negociar com Ele a sua remissão. Segundo, se você acha que você está fora do alcance dos olhos do Senhor, você está enganado. Ele está te observando agora, como Ele também conhece o seu coração, e Ele sabe o que você está pensando agora sobre a sentença do Senhor anunciada na sua palavra, neste exato momento, em todos os momentos que lhe for oportuno.
em concluir que você é indesculpável porque você está tendo a oportunidade agora de ouvir e ser confrontado da sua condição diante de Deus, antes mesmo de entender o que é o amor de Deus. Veja bem, você não tem competência para negociar com Deus, para se reconciliar com Deus. E não há que livramento e salvação para aqueles que, desculpe a expressão, mas aqueles que arrotam toda a sua soberba intelectual e religiosa. Aqueles que não baixam, preste bem atenção nisso, aqueles que não baixam a sua cerviz e não se humilham diante do rei, eles são tratados como ímpios. Seja quem for, em qual posição estiver. Salmo 12, agora passando para o outro aspecto que envolve aqui o versículo 6, porque ele diz que nós éramos. Se você é convertido no Senhor Jesus, você era fraco e ímpio. Salmo 12 chama aqueles que receberam o amor de Deus pelo Espírito Santo aí de duas qualificações interessantes. É o Salmo 12 eu estou mencionando, interessante a relação que eu estou tratando aqui. O Salmo 12 é um salmo que está bem próximo do que eu tenho acompanhado, e algumas vezes quando eu estou na reunião de oração eu uso esse salmo para breves exposições. Mas olha o que diz o Salmo 12 sobre os que receberam o amor de Deus. E ele faz essa comparação, inclusive dos ímpios e destes que receberam o amor de Deus. Olha o que diz o rei Davi aqui, Salmo 12. Socorro, Senhor. Vejam que as palavras dele já indicam qual é a posição dos que recebem o amor de Deus. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa, veja bem agora aqui, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará dela para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Veja aqui a conexão deste ponto aqui, que envolve os versículos que nós abordamos, mas especialmente quando isso também tem muito a ver, voltando de novo lá, os versículos 3 e 4 aqui do capítulo 5 de Romanos. Quem são aqui os pobres e necessitados? Porque existe uma ligação agora, de novo, com esses dois versículos, versículos 3 e 4, quando fala lá da tribulação e sofrimento. Quem são aqui os pobres e os necessitados? São os que recebem ou receberam e receberão o amor de Deus pela expiação de Cristo Jesus. Eles aqui são chamados também de humildes. Por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 3, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que Jesus também mencionou como sendo pequeninos, que tiveram fome, sede, não tinham roupas, eram peregrinos, forasteiros, pobres, despidos de qualquer bem terreno. E aqui eu abro um parênteses para a gente analisar algo muito importante sobre isso aqui. Porque geralmente quando você vai para determinados textos bíblicos, inclusive este, em Mateus capítulo 27, quando o Senhor Jesus faz, eu estou mencionando esse texto, dentro do contexto onde Jesus, ele disse, os da esquerda e os da direita. E nas duas situações, ou nos dois grupos, ele diz aos da esquerda, o critério serão suas obras. Em relação a quem?
em relação aos que tiveram fome, sede, ficaram doentes, eram forasteiros, eram pobres, necessitados. De quem ele está falando aqui? Quem são esses pequeninos? É a igreja perseguida. Ele não está falando de todo mundo. Ele está falando daqueles que, passando por perseguições, sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo. Esses aqui são os mesmos mencionados do Salmo 12, os pobres e os necessitados. É o povo de Deus quando passa por aflição. E aqui, a ideia de pobre e necessitado não é apenas por causa do seu aspecto ou da sua condição social, econômica e política, mas isso está relacionado diretamente com a sua postura diante das circunstâncias de provações. Qual é a atitude do verdadeiro crente quando ele é provado? O que ele diz? Eu sou pobre, eu sou um miserável, eu não tenho nada, Senhor, porque todos os recursos que eu tenho, eu perdi tentando me salvar, e só me resta o Senhor. Por isso que eles se prostram e dizem, eu sou pobre e necessitado. São os eleitos de Deus aí. Davi, que no Salmo 12, então, ele estava mencionando os crentes tanto da antiga e como também da nova aliança, que eram e também seriam tratados com desprezo, ódio, descaso, seriam difamados, caluniados, perseguidos, maltratados por causa, não das circunstâncias, mas por causa da justiça que nos alcançou e nos transformou pelo seu amor, que nos tornou filhos de Deus. É por isso. Paulo, aqui, ele sendo hábil em sua compreensão da teologia do Antigo Testamento, ele fez aqui uma precisa relação dos que outrora eram ímpios e impotentes, e sendo aqui alcançados pela justiça graciosa de Deus, eles agora não pertencem mais à ordem ou sistema pecaminoso do mundo. E que de antemão ele disse: vocês vão passar por tribulações e vocês vão sofrer por causa da justiça que agora é manifesta em vocês. E por isso, diante disso, é que o apóstolo Paulo então diz: tenham esperança, alimentem essa esperança, porque a razão dela não são as provações, o amor de Deus. Eu gosto muito de usar essa expressão, há um tempo atrás, eu gosto muito de usar ela. Seria como dizer mais uma vez, né? Aguentem firmes, aguentem firmes, aguentem firmes. Veja, no entanto, aqui um outro aspecto que nos revela aqui o amor de Deus para conosco. Primeiro, que Ele demonstra o seu amor para conosco, nos revelando quem realmente nós somos. Ele faz aqui nos enxergar a nossa condição de impotentes e entregues à própria malignidade. Mas agora Ele faz com que a obra aqui expiatória de Cristo, ela seja o passaporte para que nós possamos passar na catraca da estação para o céu. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu lembrei disso agora. Eu achei essa frase de João Calvino fantástica, quando ele faz um preâmbulo do livro de Romanos. Ele diz que se nós entendermos, ao irmos de encontro com Romanos, se nós entendermos o que de fato diz o livro de Romanos, estaremos, na verdade, abrindo uma porta de acessos aos céus. Por isso que a ideia da catraca só passa um de cada vez. Você passou por ela? Talvez você esteja na fila e vai passar. Nossa esperança, né? Mas você está na fila para passar? Ou você já passou? Vamos aqui à análise deste ponto, no que diz respeito a isso. Quando agora na parte B do versículo 6, e agora também analisando os versículos 7 e 8, veja o que ele nos diz. E aqui ele vai trabalhar a razão do amor dele. E a ideia aqui é de que Deus prova o seu amor fazendo apenas uma coisa:
Agora, a partir do versículo, da parte B aí, do versículo 6 e também os versículos 7 e 8, ele prova o seu amor fazendo apenas uma coisa. Você viu aí? Olha aí para o texto, versículo 6. Já no versículo 6 a resposta está clara. Quando ele diz, porque Cristo, quando éramos fracos, o que ele fez? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, primeiro, acho que era importante você entender a sua condição, quando você precisa, antes de mais nada, reconhecer que você é um impotente, inapto à sua salvação, e também a que disposição você foi entregue no seu coração, de impiedade. E quem não reconhece isso, não pode passar agora a segunda fase para completar toda a ideia do texto quanto ao amor de Deus. Em suma, não experimentou o amor de Deus. Aí agora está completa aqui a informação, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora olha a sequência dos versículos 7 e 8, quando ele vai argumentar aqui sobre isso. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime. Olha, é quase meio irônico as palavras de Paulo. Alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja bem, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. A morte aqui de Cristo na cruz, quando nós então entramos na ideia do que Paulo estabelece ao morrer a seu tempo pelos ímpios, a morte aqui de Cristo na cruz foi algo extremamente cruel, uma das mais bárbaras e desumana forma de assassinato. Tudo começa com um dos seus discípulos lhe vendendo por uma merreca de 30 moedas de prata, e dos outros restantes dos seus discípulos que covardemente fogem, temerosos, que estavam com medo também de serem penalizados como Jesus foi. Começa por aí. Já seria insuportável a traição. Veja que depois, na sequência, naquela madrugada, de quinta para sexta, não houve um julgamento. Na verdade, houve um complô contra um homem inocente. O seu próprio povo, veja bem, irmãos, os seus próprios compatriotas, o próprio povo gritava com tamanho ódio e agressividade: crucifica-o, crucifica-o. Na sequência, ele foi torturado a todo instante. A todo instante. Não foram apenas os açoites, os esmurros e tantas outras formas de violência física, mas, meus irmãos, principalmente a humilhação, os deboches, as blasfêmias, as mais violentas ofensas contra ele. Contra um homem só, de todo um povo, contra um homem só. Carregou sobre os seus ombros um grande madeiro. Ao longo do caminho fora dos portões, até chegar nos portões de Jerusalém, ou sair para fora de Jerusalém. E veja bem, e isto debaixo continuamente de mais açoites, gritos, xingamentos, empurrões, porque derrubava, faziam questão de empurrá-lo para que ele caísse e o madeiro caísse sobre ele. Parece que quanto mais ele apanhava, quanto mais ele se machucava, quanto mais humilhado, parece que mais eles desejavam massacrá-lo. Foi fixado com pregos em suas mãos e pés. Sua posição na cruz o fazia sofrer a mais agonizante, talvez, de todas as dores e tortura. Levava dias
Só por curiosidade aqui, quem era pregado na cruz levava dias para que uma pessoa viesse então a óbito ou morresse naquelas condições. Média de 3 a 4 dias, dependendo das condições físicas de uma pessoa. A morte de cruz, mais do que uma pena capital naquela época, era a forma mais agressiva e violenta de tortura. A ideia é a exposição, não era apenas o sofrimento físico, mas era a exposição da figura daquela pessoa para humilhá-la em público, de todas as formas possíveis. Aos poucos, veja bem o que acontecia com Jesus. Aos poucos, Jesus ele sentia cãibras em seus pés e nas suas pernas, e não suportando o peso do seu corpo, ele se apoiava no madeiro. Mas à medida que ele tentava descansar do peso do seu corpo sobre os seus pés, por causa dessas cãibras, seus pulmões enchiam de água e ele começava a sufocar. Isso acontecia lentamente. Quando o sufocamento de Jesus era intenso, ele voltava à posição ereta de novo, colocando todo o peso do seu corpo sobre os seus pés. Mas as dores sobre a cãibra voltavam com toda a intensidade. E de novo, ele soltava o peso do seu corpo e descansava, mas ele ficava sufocado de novo. Por horas, no momento da sua crucificação, em meio a blasfêmias, agressões verbais, Jesus ficava entre as dores insuportáveis do seu corpo e o sufocamento agonizante e lento, por horas, até que ele deu o último suspiro. E talvez a maior parte do tempo, 99% do tempo, em que ele ficava calado, não dizia nada, como profetizou Isaías, capítulo 53, cordeiro mudo. Em poucas palavras ele disse, já na sua última agonia, no seu último suspiro: tudo está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. E assim, um de seus apóstolos, o apóstolo Paulo, ele diz: Cristo morreu pelo ímpio. Entendeu a descrição do que foi exatamente apenas ele dizer: Cristo morreu pelo ímpio? Foi isso aí que eu acabei de descrever resumidamente. Quanto aqui aos versículos 7 e 8, quando ele continua o raciocínio, na verdade o que é aplicado aqui, e aí eu coloco essa pergunta a você: você seria capaz de entregar o seu filho ou até mesmo os seus filhos para salvar a vida dos apenados do Presídio Federal de Porto Velho? Você seria capaz disso? Você trocaria sua família ou um dos seus filhos em favor dos piores bandidos e assassinos presos nos diversos presídios de segurança máxima em nosso país? Trocaria? Por que eu estou fazendo essa pergunta e essa comparação? Porque a ideia de criminoso e bandido nessa categoria é a mesma mencionada quando fala de ímpio, irmãos. É naquele nível. Você não precisa me responder, porque eu já tenho a resposta. Eu já tenho a minha resposta também. Nem eu nem você nós faríamos isso. Nem mesmo Abraão, mesmo que obedecendo a ordem do anjo do Senhor de dispor seu filho Isaque ao holocausto, inclusive ele foi impedido de tal brutalidade. Isaque, porque a ideia era essa: Isaque, muito menos o sangue dos nossos filhos podem salvar alguém, e muito menos pode salvar a vida deles, inclusive, diante do juízo de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pais, é cabível fazer isso. Não é você que salva o seu filho. Não são vocês que dão o passaporte de acesso para o céu aos seus filhos.
eles precisam passar na catraca também. A verdade é que nunca, em relação eu fico pensando aqui na questão dos pais, nós nunca, como pais, estaremos preparados, talvez, para uma tragédia dessa em nossa vida, em relação a perder um filho. Por mais que um filho nosso seja tão rebelde, indisciplinado, e que possa trazer tanto desgosto a nós, como pais deles, ainda assim, eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós suportaríamos a morte precoce dele. É ou não é verdade? Nunca estaremos preparados para que os nossos filhos partam antes de nós. Agora, que dirá entregá-los como propiciação aos crimes de um marginal e assassino? Não é mesmo? Paulo diz, e aí a ideia, a essência do versículo 7 e 8 é essa. Ele diz que nem mesmo pelo justo seríamos capazes de dar a nossa própria vida. Que dirá aqueles que são a escória da sociedade? Mas isso aqui nos serve, irmãos, de consolo, como também de um grande alerta no que diz respeito às nossas provações e tentações. Nos dias em que vivemos, nós não presenciamos mais mártires e heróis que entregam a sua vida pela preservação de outras. Se aqueles que morreram por alguma boa causa ou são lembrados com honra por isso, mesmo assim, a sua morte com o tempo acaba engavetado num arquivo de uma memória desbotada e que aos poucos aí vai perdendo a sua devida importância. Os anos passam e a gente vai esquecendo os que já foram como mártires ou heróis por alguma boa causa. Por isso que Paulo aqui diz que a morte de Cristo pelos seus eleitos, ela não fica no esquecimento ou na decepção. Olha a relação disso agora com o que nós já vimos sobre esperança. Não fica no esquecimento ou na decepção ou na frustração, mas ela gera esperança, firmeza de que nós estamos em paz com Deus. Por isso que o sacramento da ceia do Senhor, ela deve ser feita a todo momento. Porque você lembra, renova e fortalece a expiação de Cristo na sua vida. E nisto, aquilo indica que você está em paz com Deus. Todas as vezes que você, e aqui vai uma aplicação, todas as vezes que você estiver diante das oportunidades de pecar contra Deus, lembre-se o quanto custou a sua liberdade da escravidão do pecado e das garras de Satanás. Todas as vezes que a soberba for incitada em seu coração, seja por quais motivos forem, lembre-se do custo exato do seu resgate. A morte de um inocente é a humilhação de um justo. Eu penso aqui, se realmente em nossos dias nós temos compreendido o amor de Deus em nossa vida, como de fato a Escritura ensina. Se nós compreendêssemos, irmãos, ou se muitos de nós compreendêssemos exatamente o que é o significado do amor de Deus, coerente com as Escrituras, nós seríamos mais criteriosos com o nosso estilo de vida, seríamos mais cuidadosos com o tipo de vida que levamos, o que falamos, o que pensamos, por onde andamos, seríamos mais cuidadosos com os nossos sentimentos, falaríamos menos. A prova é o amor de Deus, e que Cristo expõe esse amor quando ele ficou o quê? Calado. Não disse nada, ou quase nada. Suportou apenas.
não teríamos mais medo de Deus. Se nós compreendêssemos o amor dele, nós não teríamos medo dele, mas nós teríamos medo de ofendê-lo. Se realmente a doutrina do amor de Deus fosse ensinada conforme a Bíblia nos diz, meus irmãos, sabe o que aconteceria? Se esse amor realmente fosse aplicado constantemente na nossa vida, o mundo seria um caos. A sociedade se levantaria com mais furor em incitação à violência contra a igreja de Cristo. Viveríamos em outros tempos se o amor de Deus fosse realmente vivido pelos crentes de hoje. As minhas palavras finais aqui são simples neste momento, para que possamos encerrar. Primeiro, você compreende o que é o amor de Deus na sua vida? Veja bem aqui, eu não estou perguntando se você entendeu o que eu acabei de explicar ou aplicar, mas se você experimentalmente sabe o que é o amor de Deus em sua vida, é isso que eu estou perguntando aqui. Realmente você foi alcançado pelo amor de Deus? Você compreende e reconhece que antes de tudo, você está impotente, inabilitado, e sem qualquer possibilidade de negociar sua reconciliação com Ele? Você entende que só Deus, por meio do seu Santo Espírito, é que lhe convence das suas fugas e que você deve se entregar a Cristo? Você entende que somente o sangue de Cristo é eficaz para nos reconciliar com o Pai? Você compreende que a prova cabal do amor de Deus para conosco é a ira do Pai sobre o seu único Filho, Jesus Cristo? Você compreende que só podemos ter alguma esperança nessa vida, meus irmãos, se nós formos entregue a Cristo? Você entende isto? Você vive isto? Realmente, você tem experimentado o amor de Deus? Amém.